Olá pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula de processo penal. Vamos dar em continuidade agora falando sobre as características do inquérito policial, tudo bem? Primeiramente, quais são as características do inquérito policial? Muito bom frisar que a aula de hoje será sobre as características do inquérito policial. Características do inquérito policial. Inquérito policial. Senhores, a primeira característica do inquérito policial é que ele olha só, é um procedimento administrativo. O inquérito policial, além de ser um procedimento administrativo, ele é considerado um procedimento que é escrito. Além de ser administrativo escrito, ele é também sigiloso. Além do inquérito policial ser um procedimento administrativo escrito e sigiloso, ele é considerado dispensável. Além de ser administrativo, escrito, sigiloso, dispensável, ele é discricionário. Além de ser discricionário, possui uma outra característica que é indisponível. Então, veja, e além do inquérito policial ter como essas características, como um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, dispensável, discricionário, indisponível, ele é também inquisitivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, escrito, dispensável, tá aqui, né? Tudo certo. Sigiloso, ele é inquisitivo, ele é discricionário, ele é indisponível, ele é inquisitivo. Além disso, o inquérito policial também ele é considerado oficial. E, que muita gente também confunde, oficioso. A prova confunde o conceito de oficial com oficioso. Isso porque a prova costuma flexibilizar a palavra, ou melhor, costuma flexionar a palavra. Por exemplo, uma palavra uma palavra que deriva dela. Por exemplo, a prova vai chamar oficiosidade, que é o estado de baixo, né? Oficiosidade e a oficialidade. Você precisa aprender a diferença da oficialidade com a oficiosidade e que parece pela própria nomenclatura do nome, mas que possui conceitos e sentidos diferentes. Tudo bem? Além disso, nós temos uma outra característica recente, né? Que é temporário. Tudo bem? Temporário. Tudo certo? Possui também a característica temporário. Isso porque o inquérito policial, ele também tem que ter um tempo, né? Por favor, tem que ter um tempo. Professor, o senhor vai explicar cada uma dessas características administrativas? Vou, minha gente. Garanto a vocês que vou. Embora falei nessa ordem, eu vou seguir uma outra ordem aqui para que vocês entendam melhor. Tudo certo? Tudo jóia? Vamos lá. Então, o que acontece? No inquérito policial, o inquérito policial ele é considerado um procedimento escrito. O inquérito policial ele é considerado um procedimento que é escrito. Por quê, professor? Porque todas as peças, veja bem, isso porque anotem por favor, todas as peças do inquérito policial, vou chamar de IP do inquérito policial, serão, veja bem, não só processados, veja bem, não só processados,
E agora vem bem, reduzidos a termo. Reduzidos a escritos, ou datilografados, ou datilografadas, ou datilografadas, quase que eu erro, datilografadas. Então, veja bem, todas as peças do inquérito policial serão não só processados, reduzidos a escritos, tem que ser escrito ou datilografado. Mais à frente eu vou explicar para você aí o que significaria datilografado, tudo bem? Então, ou datilografado. Errei aqui o lápis, pronto. Datilografadas, melhor dizendo, né? Tudo bem? E agora, todas as peças do inquérito policial serão não só processados, reduzidos a termos ou datilografados. Isso também, além disso, tem que ser rubricadas pela autoridade policial. Deve ser Então, veja bem, devem ser rubricadas por quem? Pela autoridade policial. Pela autoridade policial. Então, veja bem, no procedimento escrito, o inquérito policial é considerado um procedimento escrito, a qual menciona que todas as peças do inquérito policial serão não só processados, tem que ser reduzidos a escrito ou datilografados, que devem ser rubricadas pela autoridade policial. Tudo bem? Acredito que vocês entenderam essa parte, porque é o que cai também, né? Então, o que acontece? Datilografadas datilografado é uma redução à petição, a cartas, né? No caso, que são escritos à mão, escritos por dedo, tudo bem? No caso, a gente não utiliza muito isso, né? Olha lá, gente. Então, vocês já aprenderam que o inquérito policial ele é um procedimento escrito, porque as peças, todas elas do inquérito policial, serão processados, reduzidos a escritos, né? Ou datilografadas, quando a autoridade policial, o escrivão vai escrever à mão e devem ser rubricadas pela autoridade policial. Professor, quem é considerado no Brasil a autoridade policial? Você já aprendeu. Quem é? É o delegado de polícia. É o delegado de polícia. Tudo bem? Então, o que acontece? Agora, a polêmica aqui é sobre o quê? É sobre o registro de depoimento do investigado, da vítima ou do ofendido. Tudo bem? Além disso, eu quero mencionar para vocês sobre o registro, né? Sobre o registro do investigado, ou do ofendido ou do ofendido. Até para, pelo menos, né, a gente poder obedecer o procedimento escrito do inquérito policial. Então, veja bem, sempre que possível, o registro dos depoimentos, seja do investigado ou do indiciado, do ofendido e até também das testemunhas, será feito por meios em uma gravação magnética, estereonótipa, digital ou técnica humana, inclusive visual. Isso para poder a gente obter uma maior fidelidade das informações. Como assim, professor? O que você está mencionando? Que caso, veja bem, não é uma obrigação, mas se possível,
A autoridade policial, ele precisa fazer o registro através de gravação magnética, né, na filmagem digital, fazer filmagem do depoimento do investigado, da vítima e etc. Tudo bem? Então vamos anotar aqui, por favor. Então, cadê? Ah, outro lado. Vamos anotar. Assim que possível, o registro do investigado ofendido, assim que possível, deverá ser registrado. Os depoimentos, né? Deverá ser registrado, vamos mudar aqui de cor. Os depoimentos. Então, assim que possível, devem ser registrados os depoimentos através dos recursos de gravação magnética. Através dos recursos de gravação magnética. Ou seja, aqui a gente vai o quê? Realmente confirmar sobre que, assim que possível, caso haja uma disponibilidade, não é um princípio que obriga, a autoridade policial deve sim registrar os depoimentos em filmagem, né? Através de recursos de gravação magnética, os depoimentos da vítima, ou do ofendido, do investigado, e inclusive também das testemunhas, né? Vamos anotar, não só deles também, mas inclusive das testemunhas. Show de bola? Agora, depois do registro do investigado, embora essa característica do procedimento escrito, a gente vai para um outro procedimento, que é o procedimento dispensável, que é o procedimento dispensável. Olha só, o inquérito policial é uma peça que é considerada meramente informativa. Significa que, se o titular da ação penal ou o Ministério Público possuir todos os elementos de informação completas, possibilitando que o titular da ação penal venha ajuizar, então o inquérito policial poderá ser dispensado nesse caso. Tudo bem? Vamos anotar, por favor. Isso porque o inquérito, isso porque vocês já aprenderam anteriormente para mim que o inquérito policial ele tem um caráter meramente informativo. O inquérito policial ele tem um caráter que é considerado meramente informativo. Isso porque ele vai buscar o quê? Ele vai buscar, veja bem, isso porque ele vai buscar elementos de informação. Isso porque ele vai buscar elementos de informação. Então, é muito bom a gente mencionar que caso se tenha elementos de informação. Então, veja bem, caso se tenha elementos de informação, o inquérito policial será dispensado. Então, não é verdade que o inquérito policial ele é considerado indispensável. Não. Ele é considerado, nesse caso, em apreço, dispensável. Tudo bem? Vejo que vocês entenderam aqui. Vamos para a próxima, sobre o procedimento sigiloso. Agora vamos para o procedimento sigiloso.
Então, o que acontece? De nada valeria, senhores, um inquérito policial se ele não resguardasse o sigilo necessário quando a elucidação das investigações criminosas, das investigação criminal. Como assim, professor? Imagine que você esteja sendo investigado pela autoridade policial, delegado de polícia da Polícia Civil, e o delegado precisa fazer, né, quando garantido por lei, a interceptação telefônica, no caso de crimes, por exemplo, de tráfico de drogas. Nesse caso, olha só, neste caso em apreço, tu acha muito bem que o delegado ele é obrigado a chegar para você, tem que te notificar, ou o seu advogado diz assim, olha, te prepara aí que amanhã eu vou fazer o inquérito, amanhã eu vou fazer uma interceptação telefônica contra tu, viu? Gente, isso não acontece nem aqui nem na Nárnia, né? A autoridade policial, ele não vai mencionar qual será a investigação a ser feita. Isso porque se ele fizer isso, ele vai estar o quê? Preparando o investigado a fazer o que ele continua fazendo, a continuar com o seu crime, seja crime continuado ou no crime permanente. Tudo bem? Vamos lá. Então, no procedimento sigiloso, olha só, no procedimento sigiloso, o inquérito policial está sob égide do sigilo externo. Cadê? Ah, tá aqui. No caso, o inquérito policial está sob a égide. Sob a égide de quem? Do sigilo interno. Égide do sigilo interno. Ou, melhor, desculpa, do sigilo externo. Não anota interno, pelo amor de Deus. Não é agora a vez. Deixa eu botar a borracha. Do sigilo externo. Então, o inquérito policial está sob a égide do sigilo externo. Tudo bem? Então, o que acontece? O advogado, gente, ele deve ter acesso aos autos do inquérito policial. Isso dos fatos já escritos, ou melhor, dos fatos já documentados. Cuidado com isso. Cuidado com isso porque o advogado terá acesso aos atos já documentados. Então, veja muito bem que, logicamente, pela característica do procedimento sigiloso, que está sob a égide do sigilo externo, o advogado ele só tem acesso aos atos já documentados nesse caso, né? E sobre isso a gente chama de quê? De sigilo interno. Olha só, sobre isso a gente chama de sigilo interno. Sigilo interno. Então, esse sigilo externo, ele é para quem? Para pessoas, ele é para pessoas do povo. Pessoas do povo qualquer. Tudo bem? Então, mesmo assim, os advogados, por exemplo, do investigado, ele tem que ter, sim, o Estatuto da OAB permite e garante nas prerrogativas para que o advogado tenha acesso aos atos, desde que esses atos já estejam documentados. Lógico, a autoridade policial jamais vai dar o quê? Uma prova a ser realizada, provas pendentes ou futuras. Não provas, né? Elementos de informação, busca de elementos de informação, como interceptação telefônica, ele não vai dizer. A autoridade policial não vai dizer que foi decretada uma prisão, né, contra o acusado. E nessa prisão, por exemplo, contra o acusado, não, desculpa, e essa contra o investigado, logicamente ele não vai falar nada, porque ele vai chegar, na verdade, na sua casa às 4h30, né, na sua rua, para 5 horas da manhã,
começar a invadir a sua casa. E, logicamente, o delegado de polícia, ele não vai invadir, ele não vai simplesmente comunicar ao advogado o que ele vai fazer para buscar futuras provas, né? Elementos de informação para no futuro ser prova. Então, eu quero que vocês entendam que o procedimento sigiloso do inquérito policial está sob uma égide de sigilo externo para pessoas do povo, né? Então, ou seja, pessoas do povo não podem ter acesso. Assim como também sob uma égide do sigilo interno. O advogado ele não tem acesso a tudo do inquérito policial. O que ele tem acesso são dos atos já documentados, elementos de informação já colhidas no curso do inquérito policial. E isso cai bastante em prova, né? E a galera erra. Por que a galera erra? Porque ela não tem coragem de decorar os conceitos das características do inquérito policial. E vem a prova e vem com tudo. Então, o que você tem que fazer? Estudar e decorar. E ainda agora vamos sobre um procedimento chamado procedimento inquisitivo. Vamos para outra característica, a qual a prova chama de procedimento inquisitivo. Senhores, no procedimento inquisitivo, o que acontece? O Estatuto da OAB, ele prevê que o advogado ele tem direito a assistir os seus clientes, né? Que são quem? Os investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta, veja bem, sob pena da nulidade absoluta do respectivo interrogatório, do depoimento e subsequente de todos os elementos investigatórios ou probatórios que deve ser decorrido do derivado do interrogatório de maneira ilegal. Professor, não entendi. Eu quero falar para você que o Estatuto da OAB, ele prevê que o advogado ele tenha acesso ao direito de assistir o seu cliente, o investigado. E que se esse direito dele ele for cesseado, né, restringido, suponha que a autoridade policial, né, ele notificou o investigado para fazer o interrogatório dele. E ele pediu advogado. Então, entendeu? Ou seja, ele não é obrigado a advogado, mas ele pediu um advogado. Bota isso na sua prova. Não é obrigado advogado no inquérito policial. Entretanto, ele pediu advogado. E se a autoridade policial cesseou o direito de ele constituir um advogado naquele momento para fazer o interrogatório, para prestar um depoimento, por exemplo, se houve um cesseamento de direito naquele momento, então o inquérito policial na questão do interrogatório, o interrogatório de maneira ilegal, ele deve ser o quê? Considerado como nulo, ou seja, é uma nulidade absoluta. Por que, professor, nulidade absoluta? Porque qualquer coisa que venha a ser derivado do interrogatório será considerado nulo. Então, se o investigado pediu um advogado e a autoridade policial não quis saber, não colocou para ter advogado assistindo, por exemplo, aquele interrogatório do investigado, e ele acabou dando informações privilegiadas. Ele cometeu o crime, realmente cometeu, mas ele mencionou provas, elementos de informação que poderia ser imputada contra eles. Nesse caso, como ele pediu um advogado, a qual do inquérito policial não é obrigado por ser um procedimento inquisitivo, deverá acontecer o quê? E o delegado cesseou o direito dele de ser assistido, então, aquele interrogatório, ele deve ser nulo. Nesse caso, veja bem, o interrogatório, o interrogatório, ele deve ser nulo. Uma nulidade absoluta. E qualquer elemento de informação colhida nesse interrogatório, não quero saber. Nulo. Ah, mas é verdade. Não interessa. Perdeu o direito no momento que violou lei federal. O Estatuto da OAB é claro que é direito do advogado assistir o seu cliente.
Então, se tal direito foi cesseado, não precisa, porque não precisa nem ouvir novamente, né, naquele momento. Por quê? Porque aquele interrogatório, ele será o quê? Ele terá uma nulidade absoluta e qualquer elemento de informação que provém daquele interrogatório ilegal também será considerado luto. Mas, professor, é verdade, olha só, ele falou a verdade. Ele colocou até elementos de informação contra ele mesmo, não interessa. O direito trabalha dessa forma para evitar abusos do próprio Estado, entendeu? E não só abusos, para evitar ilegalidades. Tudo bem? E esse que é o interessante. Então, eu vou apagar aqui para poder escrever para vocês. E é interessante você entender que na questão, no procedimento inquisitivo, olha só, no procedimento inquisitivo, não é obrigatório, veja bem, no procedimento inquisitivo não é obrigatório o respeito. Não é obrigatório o respeito a quem? Ao contraditório e ampla defesa. Não é obrigatório o respeito ao contraditório e a ampla defesa. Tudo bem, galera? Professor, não é obrigado a respeito ao contraditório e ampla defesa? No inquérito policial, não é obrigado. Como expliquei para vocês, o objetivo do inquérito policial é o quê? É colher elementos de informação. E não precisa de contraditório e ampla defesa, porque a gente não está diante de uma dilatação probatória, uma constituição de provas e verificação. O delegado da autoridade policial deverá indiciar. E assim, ao Ministério Público que protocola a denúncia, cabe o Ministério Público e os advogados de defesa da parte agora chamada de acusada ou réu, deverá o quê? Deverá discutir as provas materiais ou as provas testemunhais que um dia forem elementos de informação dentro do inquérito policial. Tudo bom? Tudo bem? E ademais, nós temos o inquérito policial considerado como um elemento, olha só, como o elemento, eu vou botar isso aqui agora não. Nós temos ainda, senhores, o inquérito policial como um procedimento discricionário, não elemento, né? Nós temos ainda o inquérito policial com procedimento, veja bem, com procedimento discricionário. Mas, professor, por que um procedimento discricionário? Isso porque na fase preliminar da investigação, ela é conduzida de maneira discricionária, né, e não arbitrária. Gente, os agentes públicos, os seus atos, as suas atribuições, eles são definidos em leis. O agente público, ele é vinculado à lei, principalmente os seus atos. Então, ele não pode fazer alguma coisa se a lei não o mandar. O que acontece? É possível que haja uma discricionariedade. O que seria discricionariedade? Olha, não está aqui. A lei não está dizendo o que tu tem que fazer. Entretanto, como não viola uma outra lei e tal, por livre conveniência, você pode fazer esse tipo de ato. Então, a autoridade policial, ele tem o quê? Ele é livre, desde que não viole lei e a Constituição, para exercer a investigação criminal conforme seu bem entender. Mas, veja bem, desde que não viole lei e a Constituição Federal. Cuidado com o procedimento discricionário, porque vez em quando cai em prova e a galera acaba errando. Tudo bem? Passamos do procedimento discricionário. Se você não entendeu, anotem o que eu falei para vocês. Além disso, nós temos o quê? Um procedimento oficioso. Eu vou colocar os dois porque são realmente... cai bastante, né? Cai bastante mesmo, eu acho impressionante isso. Nós temos ainda o inquérito policial sobre características do inquérito policial. Gente, por favor,
inscreva-se no nosso canal. Curta, comente, mande sua pergunta, eu vou responder, lhe garanto. E não esqueça, por favor, de inscrever e ativar o sininho para você ficar por dentro de tantas aulas boas que a gente sempre faz. Então, senhores, no inquérito policial ainda é o quê? Nós temos um outro tipo de característica, que é o quê? Que ele ou ele vai ser oficial, ou vai ser não. Ele é oficial, não é um ou, né? Pelo amor de Deus, e oficioso. Gente, eu também estou cansado, né? São o quê? 11h40 e eu estou aqui dando aula e não assistindo filme naquela Netflix. Então, ele é oficial. Por que, professor, ele é oficial? Gente, a prova pode chamar para vocês, assim, ó, como oficialidade. Ou seja, o inquérito policial ele é oficial, ele possui uma oficialidade. Por quê, professor? Gente, porque quem preside o inquérito policial é a autoridade policial. Isso porque quem preside o inquérito, tanto quem instaura e preside o inquérito policial é a autoridade policial. Tudo bem? É a autoridade policial. E ele é considerado oficioso porque quando a autoridade policial ele toma conhecimento de um fato criminoso, por exemplo, de uma ação penal pública incondicionada, que você já aprendeu que não tem representação, a autoridade pública ela é obrigada a instaurar um inquérito policial. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando já expliquei, deixa eu só botar aqui. Gente, o oficioso, a prova pode chamar de oficiosidade. Oficiosidade. Isso porque quando a autoridade policial tomar conhecimento, quando a autoridade policial tomar conhecimento de um crime, veja bem, de ação penal pública incondicionada, quem? A autoridade policial, o delegado da polícia, ele deve instaurar de ofício o inquérito policial. Então, é isso que é a diferença, gente. Sobre as características da oficialidade e oficiosidade. Isso porque, sob a característica da oficialidade, quem instaura o inquérito policial não é o investigador, não é o promotor de justiça, muito menos o advogado e nem mesmo o juiz. Quem instaura o inquérito policial é a autoridade policial. Quem preside o inquérito policial, quem comanda, preside, é a autoridade policial. E você já sabe que a autoridade policial é o delegado da Polícia Civil ou o delegado da Polícia Federal. E sob o contexto da característica do inquérito policial, sob a ótica da oficiosidade, que é oficioso, é quando a autoridade policial ele toma conhecimento de um crime, de ação penal pública incondicionada, por isso que eu botei a PPI, para ser mais fácil. Então ele deve instaurar de ofício o inquérito policial. Isso porque ele tem um dever de instaurar. Tudo bem? Isso porque existe um dever. Espero que vocês entenderam essa parte, porque, sério, gente, eu tô cansado de ver isso aqui caindo vez em quando. Além disso, nós temos um quê? Veja bem, nós temos um procedimento indisponível. Além disso, nós temos também como um procedimento, o inquérito policial como um procedimento indisponível. Como assim, professor, que o inquérito policial é considerado um procedimento disponível?
Então, veja bem, se diante uma circunstância fática, o delegado ele perceber que não houve crime, ele não deve arquivar o inquérito policial, porque ele não pode arquivar. Como é, professor? Gente, a autoridade policial, o delegado de polícia civil da Polícia Federal, seja lá que for, não pode arquivar o inquérito policial, mesmo que ele entenda que não foi crime, se ele pelo menos instaurou. Porque ele instaurou, né? Ele instaurou, se instaurou, tem que ir até o fim. Não pode arquivar, entendeu? Ele tem que ir até o final, ele podendo até o final, não podendo arquivar. Então, veja bem, cuidado com isso. A autoridade policial, a autoridade policial não pode, deixo bem grande para vocês, não pode arquivar o inquérito policial. Não pode. Ele tem que ir até o fim. Errinho de português? Tudo bem. Ou seja, sobre o procedimento indisponível como uma característica do inquérito policial, o inquérito policial é considerado indisponível à autoridade policial. Ele não pode arquivar o inquérito policial, mesmo que ele entenda que não aconteceu o crime. Primeiro que não era nem para ter instaurado o inquérito policial, se ele entendeu que não foi crime. Isso é ilegal, né? É possível até um habeas corpus, viu? Para tentar o quê? Trancar o inquérito policial, né? Que foi instaurado de forma ilegal ou inconstitucional. Tudo bem? Anotem isso. Em caso de inquérito policial instaurado de forma ilegal, inconstitucional, por exemplo, se impetra um remédio constitucional chamado de habeas corpus. Tudo bem? Habeas corpus. Vamos falar em remédios constitucionais quando estivermos estudando direito administrativo. Eu quero que vocês entendam que quando finaliza o inquérito policial, deverá acontecer um relatório. Agora, cuidado, porque a autoridade policial ela não pode fazer qualquer tipo de consideração sobre a existência de excludente de ilicitude. Então, no relatório, que vai dar o fim, né? No relatório que vai dar o fim do inquérito policial, a autoridade policial não pode, cuidado com isso, não pode fazer considerações sobre a existência de excludente de ilicitude. Sobre a existência de excludente de ilicitude. Excludentes de ilicitude. Professor, eu não sei o que diabo é excludente de ilicitude, mas na frente você vai aprender. O que eu quero que você entenda aqui é que a autoridade policial não pode, em hipótese alguma, arquivar o inquérito policial e que ele tem que ir até o fim, né? E quando termina o inquérito policial, existe um relatório, a qual o delegado pode indiciar, ele vai indiciar no caso investigado, né? E caso ele veja alguma existência de excludente de ilicitude, ele vai colocar no relato. Mas ele não pode fazer considerações sobre a existência de excludente de ilicitude. Não pode fazer. Isso é uma decisão do STF, né? Do STJ e tal. Ou, melhor dizendo, dos tribunais superiores. Ele não pode fazer, não aconteceu o crime porque foi legítima defesa. Não. Ele vai dizer o quê? Que ele entende que foi legítima defesa. E o Ministério Público que tem que interpretar aqui nessa condição. Gente, simples para vocês entenderem. Tudo bem? Agora vamos para o nosso último procedimento, que é o procedimento temporário.
que é o procedimento temporário. No procedimento temporário, a autoridade, o que acontece? O próprio Código de Processo Penal menciona que a autoridade policial ele pode requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, quando for em caso de difícil elucidação dos fatos. Agora, se o indiciado estiver solto, o princípio constitucional da duração do processo impede que o inquérito policial tenha seu prazo de conclusão indefinitivamente. Como assim, professor? Que eu sei, é possível, anotei no caderno de vocês, é possível que a autoridade policial ele venha requerer ao juiz a devolução dos autos. É possível. Olha só. É possível que a autoridade policial venha requerer a devolução dos autos. E essa devolução dos autos seria em caso de difícil elucidação dos fatos. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Aqui bacana sobre a questão do procedimento temporário, procedimento indisponível do inquérito policial. Isso também porque o inquérito policial ele é oficioso e também possui a oficialidade. É um procedimento inquisitivo, é um procedimento sigiloso, é um procedimento considerado dispensável. E também o registro do investigado ele deve ser e do ofendido testemunhas deve ser registrado, se possível, o depoimento delas. Isso no que informa o procedimento escrito do inquérito policial. Todas as peças do inquérito policial serão não só processados, reduzidos a escritos ou datilografados. Devem ser rubricados pela autoridade policial, que seria delegado de polícia, né? Aqui estão as características do inquérito policial. Espero que tenham gostado, né? As aulas de inquérito policial não terminaram, temos mais aulas, provavelmente eu vou postar qualquer dia aí. E eu quero que vocês comentem, inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho, fique por dentro, mande mensagem. Estou aqui para ajudar todos vocês. Meu muito obrigado e até a próxima aula.